Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da comunidade católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 12 de setembro, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Então, mais uma semana, já estamos aí quase na metade do mês de setembro, mas não vamos ficar contando dias, não, nem horas. Vamos confiar no Senhor, vamos apresentar o nosso horário, o nosso calendário, a nossa agenda nas mãos do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, é Deus que cuida de nós. Eu falei isso ontem, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, gente, nós temos que confiar no Senhor, apenas confiar no Senhor e deixar que Deus faça a parte dele. Deus sabe de tudo e Deus está tomando conta de tudo. Estamos sob o domínio de Deus, de mais ninguém. É Deus que manda. E se as pessoas estão achando que a coisa desandou, que o mundo perdeu a direção, está desgovernado igual um carro quando perde um freio descendo uma serra, está completamente enganado. São pessoas que não acreditam em Deus. E nós acreditamos num Deus todo-poderoso. Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que tirou o povo do Egito, Deus que fez muitos milagres e faz até hoje, porque para Deus nada é impossível. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 39 e 42. Assim, refletida a palavra todo dia, a gente vai lendo a Bíblia. Você sabia que a gente lê a Bíblia todinha em 3 anos, quando a gente lê todos os dias a reflexão da Bíblia, do Evangelho, das leituras do dia? Então, assim, nós estamos lendo a Bíblia. Que bom, né? O Evangelho de hoje, então, está no livro de Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É o que a gente mais vê por aí. Hoje, infelizmente, é o que a gente mais vê no nosso mundo, são pessoas de olhos fechados, tapados, não escuto, não vejo, não falo, querendo tomar conta da vida do outro. Querendo tomar conta da vida do outro. É complicado, gente. É muito difícil. Nós temos que ter ciência das coisas. Não deixemos Jesus nos chamar de hipócrita. Eu primeiro preciso olhar para mim mesma, para dentro de mim, e ver se eu estou vivendo a palavra de Deus. Quando eu estou aqui refletindo o Evangelho, a primeira pessoa que está ouvindo o que eu estou falando é o meu ouvido. Foi primeiro para mim que o Espírito Santo iluminou. Agora eu estou transmitindo para vocês. Então tá tudo muito bem, né? Deus me deu esse chamado, né? De eu fazer essa reflexão diária. Vou só abrir um parêntese. É cansativo, não é fácil, mas é prazeroso. Ai de mim se eu não fizer isso. Ai de mim se eu não evangelizar. A hora de gravar o vídeo, a hora de fazer a reflexão, geralmente é no finalzinho do dia, já da tarde, tem dia que é meia-noite, 1h da manhã. Eu estou muito cansada, mas eu me encho da palavra de Deus. O meu copo, durante o dia, ele vai esvaziando, esvaziando, esvaziando,
Aí quando chega de noite, dependendo da hora, meia-noite, 1h da manhã, eu já estou com o copo vazio. Aí eu venho e vou falar, não, eu vou fazer reflexão. Vou gravar agora, que eu gravo toda noite. Aí eu faço a minha oração, eu começo a ler o evangelho para ver qual que é o evangelho da de amanhã, no caso. E aí eu vou me abastecendo de Deus de novo. Eu vou me abastecendo. E aí eu me abasteço e quero passar para você isso que Deus põe no meu coração. É um desejo que Deus me deu. É uma alegria para mim. Se não fosse de Deus, eu não ficava tão feliz. Mas enfim, voltando aqui para a palavra. Eu vou ler, a palavra vai tocar no meu coração. Eu vou fazer a minha reflexão de consciência, né? Eu vou fazer a minha meditação. Eu estou vivendo isso que está no Evangelho. Agora eu preciso passar para as pessoas a mensagem que Deus está me dando. Primeiro ele fala comigo, depois eu vou falar com vocês. Agora imagina eu chegar aqui e falar com vocês com a trave no meu olho, né? Querendo tirar um cisco que está aí no seu olho. O meu pecado é tão grande. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu tenho um pecado enorme de grande. Imagina um pecado. Mas eu quero julgar, como se eu pudesse julgar alguém que não tem. O pecado dele é o mínimo. É um pecadinho de nada. De nada. E o meu não. Olha, vamos imaginar o tamanho dos pecadinhos. Esse aqui é um cisco, um grão de areia. Mas o meu é uma rocha, é uma montanha. E eu estou daqui achando que eu sou toda poderosa. É isso que Jesus quer dizer, gente. Quando você for olhar para alguém que errou, primeiro olha para você. Você está coberta de razão? Você não tem nenhum pecado? O que Jesus falou com aqueles fariseus que queriam apedrejar a mulher adúltera? Cabe muito bem aqui. A multidão se reuniu, levaram para Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério, colocaram ela no meio, todos com pedras na mão, para atirar na mulher. Mas eles colocaram Jesus à prova. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor diz? O que Jesus fez? Ele abaixou, porque a mulher estava caída no chão. Então ele abaixou no nível daquela mulher e começou a escrever no chão, na areia, com o dedo. O que será que Jesus estava escrevendo ali? Aqueles que estavam em volta, em pé, eles sabiam o que Jesus estava escrevendo ali. A mulher foi pega em adultério. Mas quem que estava usando da mulher? Qual homem? Porque para ela ser pega em adultério, alguém estava transando com ela, né? Então, Jesus começou a colocar na frente de cada homem daquele os seus pecados. Você está julgando ela? Mas foi você que foi lá na casa dela. Você que levou ela para trás daquela pedra. Você que usou dela. Entendeu? Então, Jesus foi escrevendo no chão, com o dedo na areia. Na areia. Não foi na pedra, na rocha. Foi na areia. Porque depois aquele pecado podia ser apagado com uma boa confissão. Então, Jesus escreveu na areia o pecado daquele pessoal que estava em volta ali. E um por um, aí Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus começou a escrever na frente de cada um daqueles fariseus o pecado deles. E eles sabiam que Jesus estava falando deles. Ah, Marta, mas Jesus escreveu na areia, você pecou contra isso, você fez isso e aquilo, você roubou, você... Não, aqui ó, Deus falou no coração daquela pessoa, enquanto Jesus escrevia no chão, Deus foi falando. E a pessoa ficou como se estivesse nua na frente de Jesus, porque Jesus olhou e a pessoa logo se viu nua. O pecado dela estava explícito no coração de Jesus e da pessoa também. Como que eu posso julgar e condenar alguém se eu estou no pecado maior que ela? Aí é por isso que vai dizer aquele evangelho, quando Jesus perguntou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí vai dizer que cada um, a começar pelos mais velhos, deixaram as pedras ali e foram embora. E o que Jesus falou com aquela mulher? Mulher, eles não te condenaram? Ela falou, não, nem eu te condeno.
vai em paz e não tornes a pecar. É isso aqui, ó, é a trave. Eles estavam com a trave deste tamanho no olho deles, querendo olhar um cisco. O pecado daquela mulher adultéria era só um cisco? Diante daqueles homens era. Diante daqueles homens era só um cisco. E Jesus fez aqueles homens entenderem que eles tinham que tirar a trave do olho deles para depois eles virem aqui condenar aquela mulher. Só quem podia e quem pode nos condenar é Deus. Mais ninguém. É por isso que eu vou lá no confessionário, eu sento na frente do Padre, persona em Cristo, e coloco na frente do Padre todos os meus pecados. É o único tribunal que você entra culpado e sai livre. É o único que você sai. Se você for matar uma pessoa e for para um tribunal, você vai sair dali preso. No confessionário, não. Se você chegar lá e colocar no coração de Jesus todos os seus pecados e o Padre te der o perdão em nome de Jesus, você vai sair dali livre. Amém? Que eu hoje, você, possamos olhar primeiro para dentro do meu coração, depois para o outro. Nunca queira apontar o dedo para ninguém, hein? Se aponta um dedo para a pessoa, tem um para Deus e tem 3 para você. Amém? Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, um fim de semana abençoado. Domingo é dia do Senhor, dia da graça. Vá à missa, vá buscar o Senhor. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.